Yoshino ia dormir na rua, abandonada pela sua própria mãe. Mas no mesmo dia, a garota mais popular da escola chamou ele para morar com ela. E o pior, isso não foi coincidência. Tudo começou quando o dormitório dele foi simplesmente fechado. O motivo foi porque alguém foi infectado com um vírus. Sem ter para onde ir, Yoshino fez o que qualquer um faria, ligou para a mãe. Só que a resposta não foi o que ele esperava. Ela recusou imediatamente, com medo de que o próprio filho estivesse contaminado e pudesse infectar todo mundo em casa. E foi aí, então, que ele ficou completamente sem saída, sem casa, sem ajuda, sem ninguém, sem onde morar. Inesperadamente, a Hoshikawa, a garota mais popular da sua sala, aparece, do nada, na sua frente, no banquinho da praça onde ele ia dormir esta noite ou por mais alguns dias. O tipo de pessoa que nunca falaria com alguém como Yoshino, e mesmo assim, ela o convida para morar juntos, deixando um quarto de hóspedes para ele. E é claro que ele aceita na hora, já que é muito melhor ele estar ali, numa casa bem quentinho, confortável, do que estar no banquinho da praça, num frio, num lugar tão aberto assim. Mas o que o Yoshino não sabia é que isso já estava tudo planejado pela Hoshikawa. Ela já gostava dele há muito tempo e viu nessa situação a oportunidade perfeita de finalmente se aproximar. Agora, morando juntos, ela pode ficar com ele todo dia, ficar perto, criar momentos e quem sabe até dividir o mesmo cobertor com o garoto que ela gosta. Ela pensa, e não é que ela faz isso mesmo? Essa daí é muito doida. Amanheceu e ela tava ali do ladinho do Yoshino, dormindo junto com ele. Yoshino se assusta ao ver a garota do seu lado. Hoshikawa acaba acordando com seu grito, perguntando o que aconteceu. Ela tá fazendo de desentendida, se desculpando com o garoto. Ela acha que estava dormindo em pé e acabou sem querer entrando no quarto errado, se desculpando novamente, pedindo para esperar pelo café da manhã. Quando Yoshino vai até o banheiro, tinha umas roupas masculinas e escova de dente. A maioria das coisas da Hoshikawa é rosa, então ele presume que talvez poderia ser do seu namorado, ou ela comprou para você sabendo desde o início que você iria morar junto com a Hoshikawa. Ele pensava que a Hoshikawa, ela era pura e venerável, mas era só a sua imaginação. Tá muito longe de ser pura. Você não tem noção do quão maluca ela é. Chegando na cozinha, Hoshikawa pede desculpas pela demora. E já ela vai preparar o café para ele. Ela brilhava tanto que deixou o garoto até cego. Vendo a garota cozinhar, Yoshino pergunta se ela é boa na cozinha. Bom, como ela mora sozinha, ela tem que ser boa até certo ponto. Como Hoshikawa comentou que era ruim com tecnologias, ele estava preocupado. Então pergunta para ela só para ter certeza se sabia usar o fogão e o micro-ondas. Pensativa se deveria falar isso ou não, ela responde que não sabe usá-lo, deixando Yoshino surpreso. Ela tentou desesperadamente cozinhar o arroz, mas falhou miseravelmente, pedindo para que a ensinasse como utilizar o fogão. Yoshino explica algo que todo mundo deveria saber neste século, mas a mina ainda não entendeu, pedindo para que mostrasse de perto como ligar e desligar o fogão. Yoshino tenta escapar dessa situação, falando que ia comer só o arroz e o ovo cru, deixando a Hoshikawa brava. Sem saída, ele teve que atender os seus desejos, já que ele tá morando de favor. Ele não pode ir contra sua vontade. Yoshino tenta explicar pacientemente pra garota. Quando toca nela sem querer, lembra da Hoshikawa dormindo nesta manhã do lado na sua cama, ficando corada e virando a cara rapidamente. Percebendo a mudança em seu rosto, Hoshikawa pergunta o porquê dele estar vermelho neste momento. Ele responde que é porque a panela tá ficando quente. Com uma carinha safada, ela sorri, entendendo que não foi por isso que ele ficou corado. Comida tá uma delícia, mesmo ela não sabendo usar os aparelhos, foi muito bem preparados. Adorando a comida da Hoshikawa, Yoshino fala que ele é um cara de sorte por poder estar comendo uma comida tão deliciosa como essa, agradecendo para ela não só pela comida e por deixá-lo no quarto de hóspedes, mas também por emprestar algumas roupas novas. Ao ouvir que ela daria essas roupas para ele, Yoshino faz questão de pagar, mas com um sorriso no rosto, a Hoshikawa diz que não precisava. Curioso, Yoshino pergunta se essas roupas eram do seu namorado, deixando a garota em choque. Rapidamente ela nega e grita que nunca namorou, apenas deixou preparado para quando fosse necessário. Além disso, ele foi a primeira pessoa que deixou entrar na sua casa. Do nada, ele ficou envergonhado. Yoshino fala pra ela que se tivesse algo que ele possa fazer, é só falar. Ele estava pensando em dormir ontem no banquinho da praça, mas graças a ela agora tem onde ficar e dormir. É por isso que queria fazer algo por ela, como forma de agradecimento. Ao ouvir isso, sem enrolação, a mina fala, me bagunça toda. Em outras palavras, me ataca. Sorte que ele não ouviu ou não entendeu, mas, se levantando da mesa, pede para ir ao encontro.
Não como ele tá imaginando, mas apenas fazer compras com ela. E depois cozinhar juntos, porque é difícil ter que cozinhar sozinha também. Yoshino fala que podia cozinhar pra ela também se quiser. Seu miojo é lendário, delicioso. Aceitando então que ele cozinhe pra ela, não importa o que seja, deve ser delicioso o que ele faz. Deixando o garoto feliz depois dessas palavras da garota. No mercado, os dois foram procurar máscaras pra comprar, mas estava fora de estoque. O pessoal comprou tudo no desespero, deixando pra comprar em uma outra hora. Hoshikawa, apontando em uma direção, pede pro garoto acompanhá-la até o autoatendimento, que é mais rápido. Você mesmo escaneia seus próprios produtos que você pegou e paga depois, sem precisar de uma atendente para te atender. E vocês acreditam que pelo menos na minha cidade, no mercado que vou, eles colocaram isso só nessa semana? É claro que em muitos outros mercados nesse país não tem. Mas é surreal pensar que lá há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, já tinha isso. E aqui, só agora que estão colocando. E olha que é só quando você vai pagar. Se deixasse a pessoa mesma escanear os produtos que ela pegou, vocês sabem como é, né? Os caras inventam e deixam passar alguns produtos sem pagar, sem ninguém perceber. E nas suas cidades? No mercado que vocês vão, já colocaram algo parecido como esse aparelho aí? Preocupado, Yoshino pergunta se tem certeza, afinal ela vai ter que saber mexer nesse aparelho, mas ela não sabe, mostrando como funcionava para escanear o produto. Encarando o rosto do Yoshino, pede em seus pensamentos para olhar para ela, queria que olhasse como ela estava fazendo. Quanto ao pagamento, é com a dona da casa, mostrando seu Black Card, deixando o garoto em choque, porque só os ricaços têm esse cartão. Yoshino acha estranho, porque o lugar que ele tá, geralmente é barulhento, mas agora tá tudo fechado. É como se fosse um outro mundo totalmente diferente. Mas interrompendo seus pensamentos, Hoshikawa chama pelo Yoshino, perguntando se queria ir a algum lugar já que tá olhando em toda parte. Já que estão fora, ele pensou que poderia pagar ela com alguma coisa como forma de agradecimento, por estar cuidando dele até agora. Mas infelizmente todos os lugares estão fechados, mesmo ela dizendo que não precisava se preocupar. Em frente ao semáforo, Yoshino avisa pra garota que precisava apertar o botão de pedestre, senão o sinal nunca iria abrir pra eles. Não sabendo onde que estava, ele aponta o seu dedo para mostrar. Hoshikawa é a melhor aluna do seu ano, mas ela é uma pessoa como ele, então não seria estranho ela ter algumas coisas de que não é boa. Não seria estranho. Ele tenta reforçar isso para si mesmo, mas ao ver ela, não sabendo que deveria apertar o botão do elevador para os dois subirem, ele percebeu que ela não é ruim com tecnologia. Obrigado! Ainda bem que ele não é burro, mas ela também não tá se esforçando para mentir. Se ela não sabe que deveria apertar o botão, como que ela entrava e saía todos os dias para fazer compras ou ir até a escola? Essa mina tava querendo ser descoberta o tempo todo. Tem muitas coisas esquisitas nela, além de não saber que tinha que tocar o botão. Ele ia tocar nesse assunto, mas depois de ver aqueles olhinhos brilhando, resolveu deixar quieto. Mas ele quer saber o porquê a Hoshikawa está mentindo pra ele, mas ao mesmo tempo quer proteger esse sorriso dela, não a deixando triste com suas palavras. Dependendo da forma como ele ia abordar esse assunto com ela, qual seria a vantagem de ela dizer que é péssima em tecnologia? Ele se pergunta. Podia ser para atraí-lo até a sua casa? Tentando deixar de lado este pensamento, porque não poderia ser verdade. Ele sabe que a garota gosta de suas reações e sabe que ela não tem más intenções, mas para aquela Hoshikawa demonstrar uma afeição por ele é anormal. Mas agora mesmo o mundo tá numa situação anormal também, então talvez algo assim também possa acontecer, tipo como Hoshikawa possa ter um sentimento por ele, pensando nessa possibilidade em seus pensamentos. Ainda bem que ele não é boa, tava na cara que ela tava mentindo. Ou ela é péssima atriz, ou tava tentando ser descoberta de propósito esse tempo todo. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários.